perfeita paz, junto ao bondoso Deus. Não há temor em obras más, junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Eu sei que há conforto e luz junto ao nosso Deus. Encontra-me o meu Jesus junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Encontro sim libertação junto ao bondoso Deus, e tenho paz e salvação junto ao bondoso Deus. Jesus, Senhor, meu Mestre, pão que desceu dos céus, segura-me bem perto do coração de Deus. Amém. Amém. Com o pensamento dessa linda letra, convido a todos aqueles que puderem a se colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Santo, Santo Eterno Deus, que nas alturas habitas, mas que através da sua infinita misericórdia também se faz presente em nosso meio, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, o santo dia de sábado, no qual podemos estarmos na sua casa, juntos com os nossos irmãos, para louvar, engrandecer o teu nome e prestar um culto de adoração a ti, ó Pai. Também te agradecemos pelos nossos irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando, através do YouTube, através da tecnologia, mesmo longe fisicamente, podemos estarmos juntos, conectados e no mesmo propósito, na mesma comunhão, através do poder do Espírito Santo, ó Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, que esteja conosco durante esse culto, tudo o que formos falar, fazer e pensar, possamos ser guiados por Ti, ó Pai. Nessa manhã também, ó Pai, pedimos de maneira especial aos queridos que enfrentam questões de saúde, principalmente devido à pandemia, devido ao Covid. De maneira especial, pedimos pelo nosso ancião Edmilson, sua esposa, que está com o vírus, mas com sintomas leves, que o Senhor continue cuidando deles, protegendo e restabelecendo a sua saúde de forma completa, Pai. Também lembro, Pai, de um colega de trabalho, GCM, Maese, que está entubado ali em Limeira, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa cuidar dele, da sua família e fazer a tua vontade na vida dele, ó Pai. Esteja conosco, venha abençoar também os nossos queridos amigos que estão aqui conosco, que se sintam bem, que sintam o desejo de estar outras vezes aqui conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, ó Pai.
Mais uma vez eu quero desejar aí as boas-vindas aos nossos amigos, irmãos aqui na igreja. Você que está em casa nos acompanhando, já esteve na escola sabatina, agora começamos o culto divino. Seja muito bem-vindo à igreja do Itamaraty. Gostaria apenas de fazer um convite muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 9, até o próximo sábado, dia 12, vamos ter uma mini semana de oração aqui na nossa igreja, promovida pelo Ministério da Mulher. É um evangelismo feminino que a divisão inteira está fazendo, e será momentos aqui de pregação, de louvor, e você é nosso convidado. A partir da quarta-feira, às 8 horas, e no sábado, nos 2 cultos, teremos aqui mulheres pregando, trazendo a palavra de Deus, e você é nosso convidado. O tema da semana é um olhar de esperança. As igrejas da América do Sul, todas estão envolvidas nesses projetos, que você possa orar e também participar. Está conosco aqui, a partir da próxima quarta-feira. O pastor Eli também vai estar com a gente no próximo sábado, passando a lição, e depois, no domingo, dia 13, ele vai estar pregando. Então, façamos planos de estarmos aqui, aqueles que puderem. Você que está em casa, que por algum motivo não pode ainda estar aqui conosco, fique em casa, nos acompanhe pelo YouTube. Tenho certeza que todos, mesmo distantes, estaremos juntos, conectados e louvando e prestando culto de adoração ao nosso Deus. Nesse momento nós vamos ter o Provai e Vede. É sempre uma história. A história de sábado passado emocionou muita gente, né? Foi uma história muito bonita, de como um livro, para uma pessoa ali, no momento difícil, que a pessoa ia tirar a sua própria vida. Tem sido uma bênção para o Vai Verde, que você possa mais uma vez acompanhar. Na sequência, os diáconos darão oportunidade para todos nós devolvermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Provai e vede. História de hoje: entrega e confiança. Meus filhos, Maria Eduarda e Gustavo, eram tudo para mim. O meu pensamento estava neles, dia e noite. Desde muito cedo eu os ajudei a conhecer a Jesus. Sempre separávamos um momento para contar histórias da Bíblia, falar do amor de Deus e do poder da oração. Vivemos anos de alegria, até que fomos chamados ao hospital. Pai, mãe, os resultados dos exames, eles confirmam o que nós temíamos. Maria Eduarda está com leucemia. Ela vai ser internada imediatamente para início da quimioterapia. Nós sabíamos dos avanços da medicina nessa área e confiávamos no poder de Deus para salvar a Maria Eduarda. Passaram-se os dias e ela teve altos e baixos por causa da quimioterapia. Mesmo diante da sua doença, ela ainda mantinha a alegria e a paciência para escrever no seu diário as notícias sobre o seu estado de saúde. Suas palavras escritas revelam uma total entrega de sua vida a Deus e uma completa submissão à sua vontade. Maria Eduarda distribuiu mais de 20 livros entre funcionários e médicos do hospital. Seu quadro, porém, se agravava. Filha, você precisa tomar o remédio. Mãe, dói muito, eu tô com muita dor. Pra me engolir dói demais. Duda, eu tive uma ideia. Para cada remédio que você tomar, o tio dá um dinheirinho para você. Hã? E vou pagar adiantado, R$50. Depois desse dia, ela foi levada às pressas à UTI e passamos a noite em claro, apreensivos. Cleo, a notícia que eu tenho para te dar não é boa. Durante a madrugada, Maria Eduarda teve um quadro hídrico e apresentou morte cerebral. Sinto muito, mas essa é a terrível notícia que eu tenho para te dar. Pensando em sua experiência, eu supliquei ao Senhor que me desse a mesma paz que havia dado a ela em todos os momentos da sua doença.
Entreguei todos os meus sentimentos nas mãos de Deus e supliquei por misericórdia. Olha o que eu encontrei nas coisas da Maria Eduarda. Tava mexendo no diário dela. Encontrei talão de dízimo. Vocês lembram daquele dinheiro que ela ganhou lá aquele dia no hospital? Que o Tivão incentivou ela a tomar os remédios? Ela não se esqueceu de devolver a parte que pertencia a Deus. Ela foi fiel até o fim. Queridos irmãos, valorizem cada momento em família, principalmente ao lado dos nossos filhos. Mostrem a eles o caminho em que devem andar, com bondade e paciência. Este é o nosso dever. As coisas que fogem à nossa compreensão e tanto nos entristecem, deixemos aos cuidados de Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Assim como estamos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Pai, queremos neste momento colocar a vida dos nossos queridos irmãos, amigos, que devolver os dízimos, as ofertas, que o Senhor possa continuar abençoando a cada um, dando sempre os recursos, a força, a saúde e o coração agradecido para sermos fiéis a Ti, ó Pai. Vemos a história dessa jovem, a menina, mesmo em meio à adversidade da doença, se manteve fiel. Que seja um exemplo também para nós, ó Pai, que independente das circunstâncias, boas ou ruins, possamos sempre ser fiéis a Ti, ó Pai. Te pedimos também uma bênção especial sobre os administradores que irão usar esses recursos, que possam ser guiados pelo Santo Espírito, que esses recursos possam ser empregados de forma habilidosa, de forma correta, para a pregação do Evangelho, para abreviar a sua volta, Pai. São essas bênçãos que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Muito bem. Eu gostaria de chamar aqui nosso irmão Luiz Carlos, mais uma vez. Ele vai nos ajudar ao estudarmos agora a palavra de Deus.
O nosso irmão Neto iria fazer a mensagem. Ele teve um pequeno problema no percurso, mas ele estará conosco no segundo culto. E nesse primeiro, eu agradeço o nosso irmão Luiz Carlos, que sempre esteve aqui com muito conhecimento, muito estudo, sempre disposto a nos ajudar a estudarmos a palavra de Deus. Já passou a lição aqui de forma poderosa, com bastante conhecimento sobre o santuário, sobre o sacrifício de Jesus. E tenho certeza que o Espírito Santo irá usá-lo neste momento, mais uma vez, ao estudarmos juntos a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado pela disposição. Mais uma vez, bom dia a todos, feliz sábado. Na realidade nós somos pegos de surpresa, né? Mas graças a Deus. Eu estava pensando em pregar sobre João capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana, mas eu acho que eu já falei sobre esse assunto aqui nesta igreja. O encontro de Jesus e a mulher samaritana. Poderíamos falar sobre o capítulo 6 do mesmo livro, sobre a primeira multiplicação dos pães, mas nós podemos falar também sobre encontros e desencontros. Acho que a gente vai falar sobre esse assunto. Podemos falar sim? Há um momento na nossa vida em que nós vamos ter um encontro conosco mesmo. Nós já tivemos esse tipo de encontro. É quando você, na expressão gírica, né, dos dias atuais, assim, caiu a ficha. Quantos de vocês já tiveram esse tipo de experiência? Caiu a ficha, agora já passaram por isso ou nunca passaram? Eu já passei diversas vezes. Puxa, agora que eu entendi a coisa. É um encontro que você tem com você mesmo, que você viu se você estava fazendo a coisa certa ou que você estava fazendo a coisa errada. E quando você tem um encontro com você mesmo, consigo mesmo, só você poderá decidir, determinar, né, se vai ser o mais doce dos momentos ou vai ser a maior tragédia da sua vida. Quantas e quantas vezes eu particularmente, não foi a maior, mas foi uma tragédia na minha vida. Quando eu me lembro de alguns incidentes na minha vida, eu falei, meu Deus, que burrice, que coisa estúpida eu fui fazer. Eu vou me lembrar apenas de uma das vezes que eu fiz uma estupidez que não tem mais jeito, não tem mais retorno. Eu me lembro que eu estava passando a lição da escola sabatina. Eu gosto muito da lição da escola sabatina. Eu sou apaixonado pela lição da escola sabatina. Como eu disse ao recapitular a lição, eu me sinto mal se eu não estudar a lição da escola sabatina. Me sinto mesmo. Não estou fazendo demagogia, não. A minha esposa, ela esteve na igreja central. Se ela estivesse aqui, ela confirmaria comigo. Eu posso ficar sem comer, mas sem estudar a Bíblia eu não fico, não. E eu me lembro que eu estava passando a lição da escola sabatina e, lamentavelmente, quando eu vim para a igreja adventista, que eu me tornei adventista, eu era católico, apostólico, romano, eu me lembro, a pessoa que me deu instrução bíblica era uma senhora, ela faleceu uns 2, 3 anos atrás. Eu a chamava carinhosamente de Dui. E ela era uma profunda pesquisadora da Bíblia. E eu acho que, porque eu aprendi com ela, então eu comecei a pesquisar também. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler muito. E aprender muito. Eu não venho aqui para fazer as coisas sem estar consciente do que eu tenho que fazer. Graças a Deus. Bom, mas o fato é que como eu gosto da lição da escola sabatina, e eu vim numa época em que a igreja, eu diria assim, era mais legalista. Tanto é que quando eu vim para a igreja, acontecia o seguinte, nós tínhamos na igreja, eu frequentava a igreja de Rio Claro, era uma única igreja, e eu me recordo que havia alguns dos nossos irmãos que eles eram os investigadores. Existe esse cargo aqui na igreja? Investigadores? Ele fazia o seguinte, ele ia na porta do cinema, se eu passasse na frente da porta do cinema e olhasse para o cartaz do cinema, do filme que ia passar, era motivo de eu estar em
Como chamava mesmo aquela parte? Disciplina. Era só fazer isso daí, não precisava fazer muito, não precisava entrar no cinema, não era só olhar para o cartaz, a pessoa já estava em disciplina. Ele ia na comissão, entregava o membro, e o membro então era disciplinado. Isso aí fora o caso de tomar café, beber Coca-Cola, essas coisas todas, né? Eu acho que a gente deveria manter, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Mas o fato é que então, eu fui muito legalista. E eu estava passando a lição da escola sabatina numa unidade, e alguém falou alguma coisa que foi contrário, não aquilo que eu estava dizendo, mas assim, porque eu achava, parece que estava fazendo muito barulho, coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, eu disse em alto e em bom tom, falei assim, olha, eu quero que vocês saibam o seguinte, aqui ninguém sabe mais do que eu sou melhor do que vocês, ponto final. E continuei passando a lição. Hoje eu me lembro disso. Que tristeza, que estupidez a minha. Uma coisa que eu não deveria ter feito jamais, mas eu fiz. Chamar os outros de uma maneira indireta de burro. E eu sendo melhor. Quando eu não sei nada, embora eu pesquise muito, eu reconheço, sinceramente, que eu conheço muito pouco de Bíblia, de grego e de hebraico. Muito pouco mesmo. O que eu conheço é pela graça de Deus. E esse encontro... Pois bem, Doriana Zamboni, uma escritora cristã, no seu livro Quando a Dor Liberta, ela conta que visitou uma classe de uma universidade, né, de filosofia. E a filosofia daquela universidade era uma filosofia comunista, e que após uma conversa sobre Deus e religião, veja bem, comunista, e uma conversa sobre Deus e religião com o professor, este lhe disse, o professor da faculdade, da filosofia comunista, disse assim, diga aos cristãos para andarem mais depressa, senão nós, os comunistas, os ultrapassaremos, chegaremos lá primeiro. Depois de algum tempo, Doriana e esse professor se encontraram novamente num avião e começaram a conversar. E a Doriana Zamboni, ela perguntou por um aluno que lhe pareceu mais entusiasta das teorias comunistas. Não estou aqui falando se o comunismo é bom ou mau, ela estava falando sobre a ideologia comunista. Então ela perguntou para ele, né, sobre um determinado aluno que parecia mais interessado na matéria comunista e tal, e era defensor das teorias comunistas. E o professor disse que ele tinha cometido suicídio. E ele deixara o seguinte bilhete, esse aluno, defensor de teorias comunistas: com ódio não se obtém nada. Nunca ninguém me amou. Não vale a pena viver. Esse jovem, ele teve um encontro, ele caiu em si, teve um encontro consigo mesmo. E a decisão dele foi tirar a própria vida, porque ele achava que não valia a pena viver. Um homem matou seus pais e foi condenado a 20 anos de prisão. Ele recebia cartas de uma senhora, e ao sair da prisão, ela o ajudou a arrumar emprego, que foi muito difícil para um presidiário, e ela se casou com esse homem. E quando nasceu o primeiro filho do casal agora, a esposa morreu. Aquela que havia sido a sua ajudadora na liberdade, no arrumo de emprego, ela faleceu. 2 dias depois, morre também o bebê. No parto morre a mãe, 2 dias depois morre o bebê. E aquele homem escreveu o seguinte: pareceu-me que aqueles mortos, os 2 primeiros, ou seja, meu pai e minha mãe que eu havia assassinado, pelos quais eu paguei 20 anos de prisão, e que tinham sido o meu tormento por anos, e estes outros 2 que amei e que me foram tirados, eram quase dádivas de Deus para formar-me, para dar-me consciência, conservar-me livre. Eu estava livre não para mim, mas de mim, livre não para ter, mas para dar. Esta foi a atitude do homem. O encontro consigo mesmo só pode mudar o seu tipo de vida e até os seus pensamentos, mas nunca a sua natureza. A despeito, como eu disse, eu cometi a estupidez de falar o que eu falei, mas eu não parei de fazer. Até hoje, muitas vezes faço besteira, faço burrice,
coisa que não deveria fazer como cristão. Então, o encontro que a gente tem consigo mesmo pode mudar o meu tipo de vida, até os meus pensamentos, mas nunca vai mudar a minha natureza, porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu herdei dos meus primeiros pais, Adão e Eva. O encontro, então eu gostaria de mudar esse pensamento. Há um momento na vida em que você vai ter um encontro com Jesus. E só você poderá determinar se esse momento vai ser o momento mais doce da sua vida ou a maior tragédia também. Por incrível que pareça. Milhares de pessoas que já viveram nesta terra tiveram um encontro com Jesus. A partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Após comerem do fruto proibido, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. E aí então Deus pergunta, onde estás? Eles haviam se escondido da presença de Deus. Fugiram da presença, tentaram, né? Fugir da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Enoque. Que encontro Enoque teve com Deus? Quando a gente estuda o capítulo 4 e 5 de Gênesis, eu acho fantástico quando a gente lê isso aí. Uma oportunidade a gente vai estudar, se eu não preguei aqui ainda, sobre o significado a história da redenção contada no capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis. Eu acho que nós não falamos sobre isso aqui, né? É maravilhoso. A cunhada já ouviu, né, cunhada? A exposição de Gênesis capítulo 4 e 5. Não. Mas é o seguinte, para cada nome, desde Sete até o último, existe uma mensagem literal de um Deus Salvador, por incrível que pareça. Se um dia der a oportunidade, a gente volta e fala sobre isso. Não é o tempo de hoje. Mas o fato é o seguinte, eu vou só pegar o caso só o final, vai. Vamos dar uma olhada nisso. Gênesis, capítulo 5. Diz assim, versículos 18. A gente vai ler do 18 até ao final e aí a gente comenta isso aí, só por curiosidade, tá bom? Não faz parte do sermão, não. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. O capítulo 4 deveria ser unido com isso daqui, para a gente entender melhor. Mas só o que a gente vai ler, acho que dá para a gente ter uma ideia da mensagem que tem a vida de Enoque. Ele viveu 962 anos. Aos 65 anos, vejam bem, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Só por curiosidade. Primeiro, vocês se lembram que em Gênesis Deus diz assim para Adão e Eva, no dia em que dela comerdes, certamente morrereis? Lembram disso? Pois bem, vocês sabem que praticamente para Deus não houve um homem ainda que viveu um dia na presença dele? Porque biblicamente e profeticamente um dia para Deus é como 1000 anos. Cumpriu-se ou não cumpriu? O homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu quantos anos? 967. Não chegou a completar um dia de vida na presença de Deus.
Obrigado. Mas o fato é o seguinte, vamos pegar Enoque. Diz assim que Enoque tinha 65 anos quando ele gerou a quem? Matusalém. Bom, e aí então, depois que ele gera Matusalém, ele começa, ou ele anda com Deus. É lógico que o tempo todo ele andava com Deus. Mas depois que ele gerou a Matusalém, ele passa de uma maneira mais próxima a estar em comunhão com Deus. Por que ele fez isso? A palavra, o nome Matusalém, significa literalmente o seguinte: quando morto, será enviado. Quando morto, será enviado. O que é que acontece? Matusalém morreu uma semana antes do dilúvio. Para aqueles que não sabem, foi isso aí. Uma semana antes do dilúvio. Quando morto, será enviado. Enviado o quê? O dilúvio. Certo? Se alguém tem dúvida, consulte o Espírito de Profecia. O dilúvio adivinha. E veio, uma semana depois da morte de Matusalém. Quando morto, será enviado. E aí então, acontece o seguinte: Matusalém gera uma outra pessoa. Quem é que ele gera? Lameque. É isso? O que quer dizer o nome Lameque? Homem forte. Então vejam bem, vamos unir já. Quando morto, será enviado homem forte. E aí então, Lameque gera quem? Noé. Quando morto, será enviado o homem forte que nos dá a paz. E eu pergunto, quem é que nos dá a paz? Provei ou não provei biblicamente que no livro de Gênesis, capítulo 5, eu vejo bem, eu não falei do restante lá atrás, porque aí a frase fica completa, mas no final a gente vai ver o seguinte: quando morto, Deus enviará seu Filho para nos salvar. Se tiver dúvida, vai procurar em hebraico o que significam os nomes, você vai ver que é exatamente isso daí que eu estou falando. Bom, mas eu falei disso aí só para a gente acrescentar, né? Enoque. E outra coisa, uma outra curiosidade. Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou, não é? Quantos dias tem um ano? Quando é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Quando Enoque deu uma volta completa ao redor do Sol, e o Sol da justiça é Jesus Cristo, ele o tomou. Curioso, né? Abraão, no Monte Moriá, que momento dramático. Deus havia se encontrado, falado com Abraão, tirando-o de Ur dos Caldeus, fazendo-lhe promessas, mas agora esse encontro é o encontro mais dramático da vida de Abraão. Porque no Monte Moriá, o que é que Abraão ia fazer? Sacrificar o seu filho Isaque. Que momento dramático. 3 dias de caminhada, 3 dias para Abraão pensar no que ele ia fazer. E aí então, quando ele chega no último momento em que ele vai cravar o punhal no seu filho, imolando-o, ele diz, há uma voz que diz assim: o que vais fazer, Abraão? E aí então ele olha para o cordeiro que haveria de ser morto, Jesus Cristo. Que encontro. Abraão nunca se esqueceu desse momento. Jacó, no Val de Jaboque. Que noite dramática para Jacó. Ele ouve que seu irmão vem ao seu encontro, e ele vem como um instinto de vingança, de derramar sangue por aquilo que Jacó havia feito. Ele havia sido um enganador. O significado profundo de seu nome, Jacó, enganador. Originalmente, primariamente, significa aquele que pega no calcanhar. Mas quando Esaú diz Jacó, ele está falando, ele é um enganador. Porque a palavra, o nome Jacó, dá a base para a gente entender que a palavra quer dizer enganador, ou seja, aquele que suplanta. Etimologicamente. E aí então, naquela noite, Jacó fica sozinho no Val de Jaboque e diz que um anjo lutava com ele. Esse anjo não era outra pessoa senão o próprio Jesus Cristo. E aí então, quando rompe a alva, o anjo já havia ferido Jacó na coxa, Jacó já estava mancando,
mas mesmo assim não desistia da luta. E aí então, quando o anjo diz assim, deixa-me ir porque já a alva rompe, o que é que Jacó faz? Eu não te deixarei ir se não me... Jacó havia reconhecido que o ser que lutava com ele não era um ser humano, que era o Deus Criador. E no momento seguinte, quando ele fala isso, ele fala assim, não te deixarei ir se não me abençoares, o que é que o anjo faz? Abençoa? Jesus o abençoa? Não. Jesus diz assim, qual é o teu nome, Jacó? Qual é o teu nome, melhor? Quando ele faz essa pergunta, Jacó tem o senso profundo de que Jesus não estava perguntando realmente qual era o nome dele. Estava perguntando, o que você tem sido, Jacó? E ele respondeu, Jacó. Que diferença que nós temos, né? Que nem eu acabei de dizer há pouco, que na igreja de Rio Claro tinha os vigias, para ver o que a gente cometia. E eu me lembro de uma comissão em que eles forçaram uma menina, uma moça, a confessar se ela estava grávida ou não, hein? Eu fazia parte da comissão e eu estava torcendo para a coisa ver, pegar fogo mesmo. Legalismo. É real. Não estou mentindo, não, é verdade. E eu me lembro que tem por curiosidade, vocês não acreditam, mas como eu era secretário, uma coisa que eu gosto, secretaria também na igreja, mas eu tinha o livro de atas, eu fui ler as atas antigas, eu disse que gosto de ler, eu estava lendo. Numa das atas eu li o seguinte, o irmão fulano, né, que era o ancião da igreja, ele pegou o fulano na comissão, que estava orando de olhos abertos. Ele falou, estava escrito no livro de atas da igreja, que o irmão fulano pegou fulano de olhos abertos. E ele pode ver porque ele é ungido. Ele podia ficar com os olhos abertos para ver quem é que estava orando de olhos abertos. Em muitas comissões a gente fazia as pessoas confessarem. Confessa o seu pecado. Jesus não disse nada disso para Jacó. Ele somente perguntou o seu nome. E ele pergunta o seu nome para você ainda hoje. Qual é o seu nome? Você pode se chamar João, Pedro, Maria, sei lá qual o nome Deus, seus pais lhe deram. Mas no fundo, o que você é? Tem uns que são pessoas, o meu nome, vamos dizer assim, seria, eu vou apenas exemplificar. Meu nome poderia ser assim, ladrão. Eu não devolvo o dízimo, porque o dízimo meu é eu que determino. Eu recebo, nenhum pastor sabe quanto eu ganho. Não sabe quanto eu ganho de dinheiro extra? Não sabe. Eu posso chamar de ladrão. Estou devolvendo uma parte do meu dinheiro, mas no fundo eu sou um ladrão. Eu posso ser um adúltero. Ninguém sabe quando eu olho para uma mulher, quais são os pensamentos que me vêm à mente. Qual é o teu nome? Brigão? Irascível? Eu sou daqueles que gostam de chegar tarde na igreja, não participar das atividades eclesiásticas. Isso é roubo também, porque eu estou roubando, principalmente no sábado, do tempo que pertence ao meu Deus. Deu para a gente entender? E quando ele fala assim, Jacó é meu nome, aí então Deus o abençoa, fala assim, já não te chamará Jacó, mas Israel, porque como Deus lutasse com Deus e os homens, prevalecesse. Até que hora eu tenho para falar? Até as 10? Então a gente vai terminar. A gente poderia falar de Moisés, de Isaías, da mulher samaritana, de Maria Madalena, que Jesus disse assim, vai, não peques mais, do ladrão na cruz que diz para Jesus, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, de Pedro, que depois de ter traído Jesus, ele diz assim, eu vou pescar, a minha vida foi sempre pescar, não sirvo para nada mesmo, e tem um encontro maravilhoso com Jesus. Podemos falar de Paulo na estrada de Damasco, mas também poderíamos falar de Martinho Lutero, da escada de Pilatos, em que ele subindo de joelhos, ouve a voz dizendo assim, o justo viverá pela fé. Você já teve um encontro com Jesus? Ele o ama, por isso ele espera. Muitos o rejeitaram. E dentre esses nós poderíamos citar o jovem rico. Por causa das suas riquezas, ele se retirou triste. Pilatos, que lavou as mãos.
Anás e Caifás, sumos sacerdotes, que arrumaram testemunhas falsas para acusarem Jesus e condenarem-no à crucifixão. Herodes, que desejava ver Jesus fazer algum milagre para crer. Félix, que disse para Paulo, espavorido: por agora vai-te, em havendo oportunidade eu te chamarei. Quando foi que Félix chamou Paulo novamente para lhe apresentar Jesus? Nunca mais. Nem ele e nem Drusila, sua esposa. O rei Agripa: por pouco me persuades a que me faça cristão. Quando Jesus estava no Getsemane, ele queria desistir. E Mateus 26, 39, ele diz assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas nesse momento, ele não pensou nos que já o tinham rejeitado e traído, ou nos que o fariam isso no futuro. Ele olhou para o século 21, em meio a uma pandemia, e numa igreja com poucos membros como esta. Ele viu você e a mim. Por isso ele não desistiu. Deu para entender? Ele não desistiu, porque no futuro ele sabia que você e eu, pecadores, imperfeitos, precisaríamos da graça para estarmos em pé no dia glorioso da sua volta. O céu deu tudo o que possuía de melhor. Deus daria tudo para não dar Jesus, mas só Jesus podia cumprir os requisitos para a nossa salvação eterna. Um dia haverá um novo encontro. Hoje nós podemos escolher Jesus, o Deus homem, o Deus salvação, o Deus crucificado, o Deus misericórdia. Um dia haverá um encontro com o Deus justiça. E lá vão estar os apóstolos, John Hus, Gandhi, o Papa Francisco, Adolf Hitler, Einstein, o presidente do Brasil, os atuais, o atual e os que já foram, os que serão no futuro, se ainda houver tempo para isso, Nero. Eu e você estaremos lá. Os nossos familiares também vão estar. Será um dia em que toda a humanidade, desde Adão até o último ser vivente, vai estar em pé. Só que haverá uma pequena diferença. Um grupo estará dentro de uma cidade, com um muro de jaspe, brilhante, transparente, e outros estarão do lado de fora da cidade. Os que estão dentro da cidade estão com Jesus, o Rei. Os que estão fora da cidade estão sendo liderados por Satanás. De que lado você vai estar? De que lado eu vou estar? Apenas um muro faz a separação entre os eternamente salvos e os eternamente perdidos. Só um muro. E o pior, se meu pai e minha mãe estiverem do lado de fora, eu não posso fazer nada para salvá-los. Se seu filho, se seu irmão, seja quem for que você ama, estiver do lado de fora, você não vai poder fazer nada para salvá-lo. Os que estão fora não podem entrar e os que estão dentro não podem sair. De que lado você vai estar? Que momento dramático. Agora é Jesus, Deus da justiça, o Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai fazer justiça, mas nesse ato ele é todo misericórdia. Quem já viu uma criança morrendo de fome, um jovem morrendo de AIDS, a menina que nós vimos aqui morrendo de câncer, uma jovem, fiel, graças a Deus. Alguém vegetando com o cérebro parado, respirando por aparelho. Pessoas nossas, irmãos nossos, entubados, sofrendo e morrendo por Covid, no meio de uma pandemia. Deus vê tudo isso, Ele está vendo.
Ele vê que o mundo precisa de misericórdia e usa da sua justiça para destruir o pecado, Satanás, a morte, o sofrimento. Apocalipse capítulo 21, 1 a 4. Eu sei que você está pensativo neste momento, sei mesmo. Você pode até estar emocionado e triste, mas isso não basta. Jesus é mais do que emoção, Ele é realidade. E Ele deseja tornar-se uma realidade na sua vida e na minha vida. Como? Basta você querer. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20, com isso eu encerro, diz assim: eis que estou à porta e bato. Tome agora a decisão de estar ao lado de Jesus. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Faça desse momento um encontro seu com Jesus. Ele deseja muito, e espera que você aceite. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, irmão Luiz, pela linda mensagem, falando dos encontros que temos com o nosso Deus, com Jesus, e como Ele transforma a vida de cada um de nós. Ao finalizarmos esse primeiro culto, gostaríamos de convidá-los, você que está em casa, os nossos queridos que estão aqui na igreja, a cantar um hino que fala assim: não ando só. É o hino 382, o nosso inário, pois Cristo me acompanha. É uma letra linda, maravilhosa. A Lia também vai nos ajudar aqui no louvor. E assim nós iremos encerrar esse primeiro momento. Teremos na continuação agora a lição dos jovens. E depois às 11 horas, então, o segundo culto. Nosso amigo, irmão Neto, está aqui. Ele irá pregar no segundo culto. Que todos possam... Você que está de casa, teremos apenas essa transmissão. O segundo momento da Escola Sabatina e o segundo culto, não teremos a transmissão. Apenas esse primeiro momento e a primeira Escola Sabatina que foram transmitidos. Jesus ao lado dele.
Querido Pai, te agradecemos pelos momentos que podemos passar na sua presença, com os nossos queridos amigos, irmãos aqui na casa de Deus, mas também juntos com os nossos irmãos, cada um nos seus lares, através do poder do Espírito Santo, estivemos, ó Pai, esses momentos de comunhão, de adoração e de estudo da palavra, ó Pai. Ajude, ó Pai, que os encontros que temos contigo, a cada situação, possa ser de motivação, de transformação na vida de cada um de nós, ó Pai. Que tenhamos sempre essa certeza de que não andamos só, que o Senhor está do nosso lado, sempre pronto para nos salvar, nos socorrer e estender a sua mão, ó Pai. Esteja com cada um, tu sabes o que cada um de nós enfrentamos, os nossos sonhos, planos, e colocamos tudo isso em tuas mãos, ó Pai. Que ao sairmos daqui, possamos ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado e vai nos socorrer em todos os momentos, ó Pai. São essas bênçãos que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, ó Pai.